Bom, quero falar aqui também com vocês sobre o Bruno Rodrigues e essas atualizações envolvendo o jogador, né? Que surgiu essa informação aí, no caso, né, nessa última segunda-feira, sobre informações de que o jogador tem propostas do futebol da Rússia. Deixei aqui os créditos também pro blog da Raposa e os portais que eu tirei essa informação. No caso aí, teria uma proposta da Rússia. A família do jogador e o próprio Bruno Rodrigues não tem interesse de deixar o Cruzeiro e nem o futebol brasileiro. A questão é, essa proposta é 3 vezes maior o salário que ele ganharia aqui na Raposa, né? Então acabaria mexendo um pouco com o jogador, que poderia ter um salário triplicado no futebol da Rússia. Vamos esperar para ver se vai ter alguma atualização ou não nesse caso, mas pelo que parece, mesmo o Cruzeiro tendo o jogador por empréstimo, quem decide se vai vender ou não é a Raposa, pelo menos nesse empréstimo aí, junto à equipe da Tombense, que vai até o final de 2023, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra, né, do jogador, caso se destaque. E a equipe da Tombense tem contrato com o Bruno Rodrigues até dezembro de 2024, então está bem seguro também em relação a uma eventual transferência. O ponta esquerda / segundo atacante, que está aí com 25 anos de idade, fez uma reta final de Série B espetacular, né, com a camisa do Cruzeiro. Foram aí 18 partidas, 4 gols marcados e ainda 3 assistências, números bem bacana mesmo. Na minha visão, o melhor reforço do Cruzeiro no meio da temporada, foi importantíssimo, deu um fôlego para esse time do Pesolano que não está escrito. Foi importantíssimo mesmo o jogador, que assim, está avaliado pelo Transfer Market em 1 milhão de euros, né? Aproximadamente 5 milhões 665 mil reais, né? 650 mil reais. Então, não é um valor baixo, mas assim, não acho que compensaria para o Cruzeiro. Pensa, vender e ia ficar com um percentual bem pequeno de uma negociação, até porque o passe ainda pertence à equipe do interior de Minas. O Bruno Rodrigues, os números dele um pouco mais detalhados. Desses 18 jogos, para você ter uma ideia, ele entrou como titular em 16, né? Já começou a partida jogando. Só entrou em 2 outros jogos, tem uma média de 78 minutos por jogo, então isso mostra o tanto que é um jogador que joga com duração muito tempo. Tem também uma média, tem 5 seleções da semana da Série B, uma média excelente. Dessas 3 assistências aí também na competição, é um cara que tem uma precisão no passe muito alta, bolas longas também muito bom, tem uma média de 70% de aproveitamento, precisão nos passes também bem interessante. E outro fator que destaca dele é os dribles, né, bem sucedidos, sendo 50%, então assim, é um jogador que gosta de ir muito para cima, leva poucos cartões amarelos, foram apenas 2 nessa Série B. Quero saber a sua opinião. Quanto que você acha que compensaria para o Cruzeiro negociar o atleta, que na minha visão não compensa vender ele, porque essa função de ponta esquerda não temos tantas opções assim, né? Igual tem o Wesley que pode atuar nessa função, nós temos muita opção, mas o Bruno Rodrigues pode jogar tanto na esquerda quanto na direita, né? Então não acho que compensa liberar um ponta de velocidade, que não seria fácil, né, de recompor no mercado. Quero terminar aqui com vocês, quero falar sobre 2 jogadores do Liverpool Montevidéu, no caso falar aí sobre o Alan Medina, que eu já tinha comentado com vocês, e também agora um novo jogador, o Thiago Vettino, acho que é isso a pronúncia dele, centroavante uruguaio de 23 anos, que um seguidor lá no Instagram, o Lucas Adriano, valeu aí Lucas, um abraço aí por ter me mandado, perguntou o que eu acho do jogador, que também joga, né, com o Alan Medina, que é um dos nomes monitorados pelo Cruzeiro na próxima temporada. Só atualizando, foi o blog da Raposa, o portal aí que trouxe essa informação de que o Cruzeiro tem interesse no Alan Medina. Ele tem 24 anos de idade, atua ali pelo lado direito do campo. Um meia direita, lateral direito, eu diria que função ele faz bem parecido com a do Léo Paz. O problema é que o bom, né, é que ele chega um pouco mais no ataque do que o antigo uruguaio, né? O Alan Medina tem aí na atual temporada 37 partidas pelo Liverpool Montevidéu, 11 gols e também, no caso, 6 assistências nesse ano que se passou. Na temporada passada também, 29 jogos, 2 gols, 2020, 23 partidas, 6 gols marcados. No caso, o jogador que já teve uma experiência com o Pesolano pela equipe do Liverpool Montevidéu, mais do que 116 partidas nesse período, com 23 gols marcados e 16 assistências. Não é um jogador ruim, acho muito bom, tem contrato até dezembro de 2024 e um valor de mercado próximo dos 1 milhão e 100 mil dólares, né? Uns 5 milhões e 300, 5 milhões e meio de reais seria o valor dessa transferência. Quem sabe o Liverpool não aceite uma compensação financeira pequena por empréstimo, e se ele for bem, tem uma cláusula que obriga o Cruzeiro a comprá-lo, algo nesse sentido. Não acho que seria um mau investimento. E há 2 posições que o Cruzeiro precisa, de ponta direita e o outro um centroavante, que é aqui no caso do Thiago Vettino, ele que tem 23 anos de idade, centroavante uruguaio que tem vivido uma fase muito boa. Ele que fez toda a sua base na equipe do Nacional, lá do Uruguai,
chegou a ter bons números, igual 2019, 3 gols em 17 jogos, e em 2020 foi o titular, mas marcou 6 gols em 35 partidas. Aí ele chega para o Liverpool Montevideo nesse ano de 2022, onde fez 15 gols em 36 jogos, né? 15 gols, ele foi o artilheiro da equipe no ano. Os grandes destaques, o Thiago e também o Alan Medina com 11 gols e o Thiago Vitinho com 15 gols marcados na atual temporada. Números bem bacanas mesmo. Eu só não achei até quando vai o contrato do jogador, mas não acho que o Liverpool dê essa bobeira de ter um contrato curto, né? Porque ele acabou de chegar no clube, não seria um contrato apenas de uma temporada. Então tem um valor também de mercado próximo dos $1 milhão, próximo ali dos 5 milhões de reais. Não seriam negociações baratas, mas na minha visão, se o Cruzeiro fosse atrás desses dois jogadores, ótimos nomes, tá? Não acho que chegaria para ser titular não, tá? O Thiago Vitinho. Mas, por exemplo, chega ele para ser um reserva do Gilberto, algo nesse sentido. Eu vejo que tem muito potencial, um cara uruguaio, a torcida do Cruzeiro gosta de estrangeiros, né? Tem essa facilidade também. E tem apenas 23 anos para ser um reserva, eu acho que sim, valeria a pena. Quero saber a sua opinião também aqui embaixo. Você concorda comigo, discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião, eu tô curioso para saber. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre um centroavante aí argentino, que é no caso do Juan Martín Lucero. Ele que tem, no caso, 31 anos de idade, centroavante que vive uma fase muito boa lá no Colo-Colo do Chile. E assim, muitos me perguntaram se seria uma boa opção do Cruzeiro. Teve até o seu nome especulado pela mídia ali, no caso do Chile, da Argentina, em times no Brasil. E assim, pelo que parece, os mais interessados são algumas equipes do Nordeste, igual o Bahia e o Fortaleza, que vê com bons olhos a chegada do atacante, que realmente vive uma fase muito boa, igual eu vou comentar aqui com vocês. E o Cruzeiro poderia ser um dos interessados, e muitos assim pensaram que essa possibilidade poderia sair do papel por conta da saída do Edu, né? Que ainda não temos ideias de cifras. Quem sabe de tarde eu posso trazer aqui um vídeo para vocês, mas pode ser um valor bem interessante assim para o Cruzeiro. Então o Martín Lucero, ele tem 31 anos de idade, na atual temporada pelo Colo-Colo foi muito bem, foi o titular da equipe, onde fez 39 partidas, 24 gols marcados e 6 assistências. Números excelentes. Na temporada passada ele já vinha chamando a atenção pelo Vélez, onde ele fez 62 jogos, 18 gols e 9 passes. Então dá pra ver, né, que ele atua tanto como centroavante quanto um falso 9 ali, né, um segundo atacante, dando também muitas assistências. A questão ele tem um contrato bem longo com a equipe do Chile, até dezembro de 2025, e está avaliado em $1,5 milhão, né? Então, um valor próximo ali dos 7,5 milhões de reais seria essa transferência do jogador. Não acho que o Cruzeiro faria um investimento tão alto assim, tá? Até porque eu acho que o Edu também não vai sair com um caminhão de dinheiro. Acho que, sei lá, se o Cruzeiro arrumasse 8 ou 10 milhões de reais no Edu, eu acho que já era muito. E pegar boa parte desse valor e colocar num outro centroavante, eu acho um pouco difícil, apesar de eu achar o Juan muito mais jogador, né? Porque tem demonstrado bons números há muitos anos, antes desses 2 anos muito bons, né? Pelo Vélez e pelo Colo-Colo. Ele já havia ido bem pelo Independiente em 2015, com 9 gols em 38 jogos. Pelo Defensa e Justiça em 2014, 10 gols em 9 partidas. Passa também 3 anos lá no futebol mexicano, pelo Tijuana, onde fez também mais do que 75 atuações, 16 gols e 6 passes. Então assim, já vinha tendo, né, bons momentos como aí um centroavante. Mas vamos esperar, né? Porque o Cruzeiro vai sim buscar alguns nomes no mercado. E por que eu não acredito muito no Martín Lucero? Porque já tem alguns times do Brasil, igual o Bahia, o Fortaleza, que teria até condições melhores, né, do que a do Cruzeiro nesse primeiro momento, para trazer o camisa 9 aí argentino, que agora vem chamando a atenção lá no futebol chileno. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do atleta, se você aceitaria, né, o jogador aqui no Cruzeiro. Enfim, vamos esperar, porque a expectativa agora é realmente de mais 2 reforços nessa posição de centroavante. O Cruzeiro, mesmo quando já tinha o Edu, vinha buscando outros nomes, igual o Matheus Davó, o Gilberto. Eu vejo que agora também com a saída do Edu, né, eu acho que o Gilberto e mais um outro centroavante para fazer essa função.